Salve, salve, gente boa, sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, 43ª lição sobre o livro do Gênesis, o nosso primeiro livro do Pentateuco. Nós vamos finalizar o estudo do livro do Gênesis, encerrando o ciclo de José, fazendo um estudo sobre as bênçãos e os ditos de Jacó e também o fim do ciclo de José. Isso nós vamos manter o nosso estudo hoje dentro de Gênesis 49 e Gênesis 50. Vamos entender também algumas simbologias que vão estar em documento anexo aqui, que está aqui embaixo. E como faço em todas as nossas aulas aqui, quero agradecer a todos vocês pela participação, pela manutenção deste canal, através das doações que vocês fazem através de Pix, através de depósito bancário. Muito obrigado a todos vocês. E você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu ok ou o seu não ok para a gente saber como é que está andando o canal. Às vezes a gente pode errar no ponto também, então a gente pode usar isso para uma autocrítica. Bom, gente boa, vocês devem ter percebido que com 43 lições, vamos imaginar meia hora aula em média, e pode ter certeza que é bem mais que isso, né? As aulas estão entre 45 minutos e um pouco mais de uma hora. Nós temos aqui boas 25, 26 horas de aula sobre o Gênesis. Isso não é encontrado num canal, numa página aberta do YouTube, em lugar nenhum, né? E pode ter certeza, o carinho, o afinco e a seriedade com que eu faço as pesquisas e coloco o material, nada do que eu falo aqui não está pautado em cima de obras de autores católicos que estão exegetas, estudiosos, biblistas. Está tudo aqui dentro dos nossos anexos, né? Então sempre vai um material de anexo para que você possa fazer as suas ulteriores pesquisas, estudar, comparar, refletir. Eu posso dizer que o livro do Gênesis é uma grande reflexão sobre a vida, sobre de onde viemos, quem somos, qual o nosso propósito enquanto humanidade e como nós nos relacionamos entre nós. O grande problema da humanidade é não saber abrir-se ao outro, abrir-se ao diferente, conviver com o diferente, e muitas vezes não saber reconhecer que nesse diferente ali está a imagem e semelhança de Deus, ali está a presença de algo muito maior do que aquilo que muitas vezes nós conseguimos ver. Então, a reflexão final nesta 43ª lição sobre o livro do Gênesis é esta: a nossa história, a nossa vida, ela não é algo fruto de conjecturas meramente humanas, né? Nada que uma ciência só possa abarcar, mas que a teologia nos dá a capacidade de compreender, de mergulhar e de entender a profundidade do ser humano, não com medidas exatas, nem com fórmulas de laboratório, mas com aquilo que é próprio do ser humano: liberdade, vontade e inteligência. Então, esse trinômio, essa trindade santificadora nos dão a capacidade de dizer sim ao projeto que Deus deu para cada um de nós. Bom, vamos finalizar o estudo do livro do Gênesis, focando o nosso pensamento nas bênçãos de Jacó no final de sua vida, que encerra a grande história dos patriarcas. Então, o capítulo 49 do livro do Gênesis, ele contém, né, uma coleção de ditos ou provérbios proféticos relacionados às 12 tribos de Israel, que também são chamados de bênçãos, mas na realidade são sim provérbios, né? Só que em alguns casos eles têm uma forma autêntica de uma bênção. É um texto antológico, podemos assim dizer, é uma coleção poética que o editor final colocou na conclusão do terceiro ato da história de José.
pouco antes desse epílogo final da conclusão real da história. Podemos assim dizer que é um clássico que inspira outros autores e outras ciências, né? Então, eu estava dias atrás fazendo uma pesquisa e eu quis ver os símbolos, né, dessas 12 tribos de Israel, e fui achar uma obra muito bonita de um artista, Marc Chagall, que fez os vitrais de uma sinagoga dentro de um hospital em Israel, usando o símbolo das 12 tribos de Israel. Então, esse clássico dessa narrativa bíblica, ele é antológico por causa disso, porque ele inspira a humanidade. Ele inspira homens, inspira mulheres a compreender verdadeiramente esta realidade que existe na relação deste povo que a gente chama de o povo escolhido, com Deus, mas que são prefiguração do grande povo escolhido, que é a humanidade. Então, por assim dizer, é um clássico na narrativa, né? Então, é uma fusão de várias nuances literárias. É o último grande discurso dos personagens mais relevantes. Assim será para Moisés, também para Josué, também para Davi, como foi para Abraão, Isaac, Jacó e José. O final do Gênesis, o patriarca Jacó, ele fez um grande discurso lírico no qual ele revisa todas as tribos. Ou melhor, ele mostra as características de seus filhos, que resumem quais são as características desses vários grupos dessas tribos de Israel. Quando a gente lê os versículos desta bênção de Jacó, parece que nós contemplamos um mapa geográfico da terra de Israel, da terra das várias regiões de Israel, dos vários elementos típicos. Então, foi precisamente a partir desse texto que, como disse, muitos autores se inspiraram em esculturas, se inspiraram em vitrais, em afrescos, essas figuras simbólicas das 12 tribos de Israel. Então, lemos este texto que, embora tenha uma origem muito arcaica, também, especialmente para nesses arcaicismos, nós vamos encontrar algumas dificuldades, especialmente para compreender essa linguagem poética do Antigo Testamento. Mas eu vou buscar, durante essa aula, vos aproximar o mais próximo possível, dentro dos meus conhecimentos, daquilo que era, aquilo que queria, aquilo que foi dito de fato. Muitos textos, por serem, digamos, terem uma construção que poderia ser mal compreendida, eles foram burilados pelos teólogos de Israel. E podemos dizer que este capítulo 49, que reuniu vários ditos, várias profecias, enfatizam de maneira especial o valor das tribos e, de maneira especial, a superioridade da tribo de Judá, que é, por assim dizer, a tribo da qual deve nascer o Messias, a tribo messiânica. Então, caros alunos, o espaço dedicado a Judá, ele é consideravelmente, e vocês vão perceber isso na leitura do texto, maior que das outras tribos. Além de José, porque no final existe sim uma bênção específica para José, e aqui vale salientar um pormenor. Possivelmente a única dessas profecias aqui que de fato é uma bênção é a sobre José, que ocupa dentro do contexto um espaço maior, um espaço dedicado a ele. Disso se intui, portanto, que o autor final, ele é
atraído sobretudo pelas duas tribos, a tribo do sul, Judá, e a tribo do norte, Israel, ligada à casa de José. No entanto, a predileção do autor final vai sem dúvida para a tribo de Judá. E assim, nós vemos que o autor se delata, né? Ele delata a sua condição, que é de um editor que vive em Jerusalém e que está inserido no estilo monárquico do povo de Judá, da tribo de Judá, do reino de Judá. No conjunto da história dos patriarcas, ele quer, então, por a sua origem, destacar o papel da tribo de Judá. A tribo do qual, como já disse, derivará a casa da qual a monarquia de Israel governará. E é precisamente esse contexto dos ditos, das profecias sobre o Judá, que encontraremos um núcleo messiânico muito importante. Preste atenção que o texto, quando nós vamos lendo, nós vamos percebendo que ele vai ser muito importante para a história da salvação. Ele vai ser muito importante de maneira especial para o Novo Testamento. Então, como uma breve introdução, que é própria dos editoriais, vamos ter esta lista dos ditos tribais que é introduzida. Os ditos tribais são essas bênçãos, profecias para cada tribo. Então, o capítulo 49 é esta grande lista de profecias ou ditos tribais. Gênesis 49, versículos 1 e 2, nós vamos ver. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Ajuntai-vos, ouvi, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. O Jacó diz, o que Jacó diz esconde o que acontecerá com as tribos. Então, são geralmente profecias ex-evento. O que é um ex-evento? Ou seja, fora do acontecimento. Por isso elas são chamadas de ditos, não propriamente de profecias, porque acabam se tornando previsões, mas na realidade elas já foram compostas depois que os fatos ocorreram. Então, quando o livro do Gênesis foi composto, cada uma dessas qualidades que será apresentada pela profecia, pelo dito de Jacó, ela de fato já se concretizou. Então essas ex-eventos, ou seja, depois que o evento aconteceu, elas não são profecias, mas são ditos, ou seja, são maneiras de entender como é que aquelas tribos eram conhecidas. Então, a primeira bênção, ela é reservada ao primogênito, Ruben, mas, ao mesmo tempo, é necessário explicar que, por primogênito, né, embora sendo primogênito, ele não herdou a supremacia. Ruben, Gênesis 49, 13 e 4. Tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder, transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito do teu pai, e desse modo maculaste esse leito. Então a tribo de Ruben, ela desapareceu rapidamente. Talvez durante o tempo ainda dos juízes, o tempo de Sansão e outros, dos juízes ainda, antes de Davi. Uma antiga tribo, por razões históricas que não conhecemos, a tribo de Ruben, ela praticamente desapareceu. Vestígios dela permaneceram nas formulações que o autor atribui ao desaparecimento da tribo de Ruben. E o motivo pelo qual o autor vai dizer é o pecado patriarcal. O antepassado cometeu incesto com a concubina do pai, ou seja, compartilharam a mesma mulher. E isso era uma mácula para a história de Israel. Foi uma mácula para a história de Israel. Então, a história sugerida desse incesto, ele está no capítulo 35, quando Ruben se juntou a Bila, A segunda bênção é reservada aos dois irmãos, Simeão e Levi, considerados juntos, ou seja, o segundo é o terceiro, Então, esses é uma bênção para os dois. É necessário também explicar aqui porque eles não tinham preeminência, apesar de serem tribos antigas. Simeão e Levi são irmãos.
e suas espadas são um instrumento de violência. Tanto que o símbolo dessas duas tribos, dentro dessa simbologia hebraica, são duas espadas. Uma espada branca e uma espada vermelha. E elas se contrapõem, né? É uma espada de ataque e uma espada de defesa. E é o símbolo de Simeão e de Levi, que são instrumentos de violência. E o versículo 5, 6 e 7 vai falar dessa realidade. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações. Seu coração jamais se associa às suas reuniões. Porque em sua cólera mataram homens e em seu furor enervaram touros. Maldita a cólera que os levou à violência, maldito o furor que os induziu à maldade. Hei de dispersá-los em Jacó, e de espalhá-los em Israel. Essa referência, talvez os senhores vão lembrar. Provavelmente é o episódio narrado no capítulo 34, onde Simeão e Levi, para vingar a irmã Dina, massacraram a cidade de Siquém. Eles traíram os siquemitas e passaram todo mundo a fio de espada. Então, a tribo de Simeão foi assimilada, foi incorporada à tribo de Judá. E a de Levi não herdou terras, porque assumiu esse papel sacerdotal dentro. Contudo, neste momento, quando o texto é escrito, não se fala desse ofício sacerdotal de Levi. Ele não é colocado como um levita. Ele não é apresentado, então. Os ditos tribais sobre Simeão e Levi simplesmente falam de grupos humanos que são violentos, que são amaldiçoados e não abençoados. Então, novamente, aqui vale aquela expressão, são ditos, não são bênçãos. Essa bênção, realmente, ela contém uma maldição, ou seja, dizer de fato a origem desse filho. E isso é explicado porque eles não têm território, né? Então, uma tribo foi incorporada por outra, e a outra, de fato, pelo próprio ofício que futuramente vai exercer, não tem terra. A perspectiva teológica que gerou este texto, com certeza não é a mesma que dá importância à tribo de Levi, que, como intuímos quando a gente compara as bênçãos de Moisés no capítulo 36 de Deuteronômio, né? Ali, as bênçãos sobre Levi, sobre a tribo de Levi, sobre os levitas, ela é uma bênção autêntica. Ela vai dar à tribo de Levi prestígio, vai dar importância, porque eles serão a tribo sacerdotal. Então, Deuteronômio 33, se for lido em comparação com Gênesis 49, 5 a 7, é muito discrepante a diferença. Então, Deuteronômio 33, do 8 ao 11, vai dar à tribo de Levi uma força, um poder muito grande. Vai dar a eles, de fato, uma bênção. São aqueles que carregam a possibilidade de dar voz diante de Deus ao povo de Israel. Então, o versículo 11, de maneira especial, abençoai, Senhor, sua obra, e aceitai o trabalho das mãos, as mãos dos levitas, e fere as costas dos seus agressores e inimigos, para que não mais consigam levantar-se. Então, a diferença da bênção apresentada por Moisés é diferente da bênção que é apresentada aqui dentro do livro do Gênesis. Bom, mas vamos àquela que é de fato dentro do texto e vai ocupar os versículos do capítulo 49, versículo do 8 ao 12, que é a bênção que diz respeito a Judá. Então são 4 versículos destinados a Judá. Mas não é um texto unitário. Mas podemos dizer assim que é uma coleção de 3 provérbios que se aplicam a essa tribo. O editor, ele, como disse, ele se delatou porque ele vai exaltar. Então ele cria uma imagem teológica mais importante da tribo que ganhou a primazia dentro do contexto da realeza. Então o primeiro provérbio que está em Gênesis 49, 8, diz o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão, pegarás pela nuca os inimigos, e os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. E é muito interessante que no texto hebraico, Judá
ele soa, é feito um jogo de palavras. Então, em hebraico se diz assim, Yehudá, Yodulká. Então, Judá, eles te louvarão. Então, a palavra louvar é Yoduká. Então, Yehudá, Yoduká. Então, eles fazem um jogo de palavra. O versículo se resume quase a isso. Um jogo de palavra, ou seja, Judá, eles te louvarão. Teus irmãos te louvarão. Então, a palavra Judá tem na raiz a palavra louvor. Então, Judá é aquele que é louvado, é aquele que recebe o louvor ou exaltação, é aquele por quem se celebra, porque ele é a tribo real, da qual deverá nascer o Messias. Bom, os filhos de seu pai se curvarão. Por quê? Porque é uma forte, a mão, né, que está no colo, está sobre as costas dos inimigos, tem a força de levar a guerra e a destruição para os inimigos. Então, o tema que a gente viu, ele será retomado no segundo provérbio. Gênesis 49, 9. Filhote de leão de Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem te despertará? Então, as tribos nos tempos antigos eram simbolizadas por animais, e nós vamos ver aí o burro, o antílope, o touro, a serpente. Judá é simbolizado como o animal de caça, ou seja, o leão, aquele que evidentemente tem uma força guerreira, uma força não é um leão qualquer, é um leão novo, é um leão capaz de lutar com agilidade, com destreza, com força e com tenacidade. Então, as três ações são descritas do jovem leão. Ele retomou a sua presa, ele deitou, ele se agachou como um vencedor. E ninguém é capaz de movê-lo. Ninguém será capaz de tirar da sua posição. Esse ditado, ele descreve o poder de Judá, que assumiu dentro da coalizão das 12 tribos, quando Davi emergiu como a grande tribo de comando, e que teve preeminência sobre todas as tribos. Ele é um jovem leão, e essa imagem é muito importante, porque é uma imagem que é retomada por São João no capítulo 5, no livro do Apocalipse, e é apresentada como a imagem do Cristo. O leão é anunciado como o vencedor. Mas, então, o leão, ele aparece como um cordeiro, né? E aí, não é o leão que ataca, mas o leão que se deixa atacar. E aí é o símbolo do Cristo ressuscitado, aquele que morre como um leão, que luta até o último momento, ele ressurge como um cordeiro. É muito bonita essa imagem. Então, o texto do Antigo, ele é portador de um núcleo de revelação que dá todo o seu fruto e se revela como uma prefiguração do potencial da Páscoa de Cristo. Então, chegamos e temos o terceiro provérbio, que ele é talvez o mais longo de todos, e que é um ditado tribal. E ele é, de fato, uma bênção. Gênesis 49, 10. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre os teus pés, até que ele venha, até aquele que pertence por direito, a quem deve obediência a todos os povos. Então, essa de fato é uma bênção messiânica. O texto hebraico, ele não é muito seguro, portanto, os estudiosos, eles propuseram diferentes traduções ou interpretações no sentido geral do que se diz aqui. Fala-se de um cetro, de um estado maior de comando que pertence a Judá, mas que claramente não é
propriamente o messianismo, mas o anúncio de uma monarquia, ou seja, em Israel haverá uma monarquia. O reino de Davi, ele é apresentado, mas também é feita uma referência a alguém que deve estender o poder, não somente a Israel, não somente a Judá, mas a todos os povos. Então o texto lá, a quem devem obediência os povos. O texto mais antigo falava de Davi, de sua monarquia, mas com o passar do tempo, esse texto ele foi relido e assumiu esse sentido messiânico. Na tradução grega, feita no século II, por judeus que falavam grego e viviam em Alexandria, no Egito, se nós lermos o texto, ele vai ser um pouco diferente do texto que foi apresentado, que é a tradução. Um líder de Judá, um líder de seus lombos, não lhe falharão, até que venha o que lhe é reservado, e que ele possa ser a expectativa das nações. Vê que é totalmente diferente. A tradução aramaica, no entanto, que é um targumim que foi encontrado, ele dá mais essa interpretação messiânica, que é propriamente o texto que nós temos hoje. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dos seus pés, até que venha aquele que pertence por direito, a quem devem obediência os povos. Então, essa é uma diferença em que os próprios apóstolos, eles conheciam mais esse texto. A tradição cristã viu nesta bênção à tribo de Judá uma profecia messiânica e continuamos a lê-la nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, no dia 17 de dezembro de todos os anos, na liturgia eucarística, lemos esse texto como profecia do nascimento do Cristo. Na liturgia do tempo de Advento, nós lemos essa prefiguração aqui, lemos essa profecia como uma profecia messiânica. Aquele a quem pertence o comando, né? Em hebraico o termo Shiló é usado como o enviado, né? Enviado. Daí vem a palavra Shiloé, que é a piscina do enviado, Siloé. Então nós vemos tantas vezes isso. Bom, a promessa é seguida de uma descrição de um novo tempo. Após a chegada do governante, a vitória sobre os povos, aqui floresce um tempo de paz e prosperidade. E aí o versículo 11 e 12 de Gênesis 49. Amarra a videira o jumentinho, a cepa do filho da jumenta, lava com o vinho as vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como leite. Então, essa imagem pacífica do burro, que é uma montaria real, um novo rei, é uma imagem que depois será usada por Zacarias, né, que anuncia que em Jerusalém deveria chegar um rei nas costas de um jumentinho, de um burrinho. O vinho, o sangue ligado com vinho, sangue, o sangue das uvas, ele vai manter-se até os dias de hoje dentro da tradição cristã como uma ligação com a Eucaristia. Assim, no Apocalipse, essa imagem será retomada para indicar que Cristo ele tem um manto embebido de sangue. E desta forma, o sangue e o vinho estão intimamente ligadas e continuamos a entender isso, consagrando o vinho como como o sangue de Cristo. Então, essas imagens antigas elas vão assumir uma plenitude de significado nas revelações cristológicas, ou seja, a revelação de Cristo ela é muito importante. E após essa bênção solene de Judá, a coleção dos ditos tribais ela vai continuar, mas vai dar atenção aos outros grupos. Só que os outros textos agora eles são mais curtos, às vezes 2 ou 3 palavras tão somente, e decididamente não tem tanto significado do ponto de vista teológico quanto tiveram todos estes até agora.
Esses são simplesmente provérbios tribais, que na maioria das vezes brincam com o nome desse ancestral comum, que deu o nome à tribo e algumas características que essas populações assumiram. De maneira especial, aquilo que eu disse, são profecias né? Ou seja, que se deram depois que esse povo tinha já existido. Gênesis 49:13, Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde aportam os navios, e seu flanco se estende até Sidônia. Então, é um nome fenício, Zabulon, que é talvez um título ugarítico, né? Zabujam, o príncipe do mar. A tribo de Zabulon, de fato, se dedicou e expandiu a sua em direção ao mar Mediterrâneo. Eram marinheiros que negociavam assiduamente com fenícios, e o texto nada mais é que uma alusão ao que este povo, essa tribo, foi se dedicar. Gênesis 49:14 e 15 vai falar de uma outra tribo chamada Isacar. Isacar é um jumento forte, um burro, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável. Curva os ombros sob a carga, sujeita-se ao tributo. A tribo de Isacar, ela tem como símbolo o burro. Sacar é o homem, é o homem de salário, ou seja, é o assalariado. Então, esse dito nada mais é dizer que este povo se dedicou a servir, a trabalhar, a se tornar empregado nas cidades-estados da região de Canaã, e provavelmente a tribo de Isacar foi formada por uma classe de camponeses, de trabalhadores, de empregados, né, aos senhores cananeus. Então, eles são representados como um burro de carga, um burro forte, um burro robusto. E aí, a próxima tribo é 49:16-17, Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o seu cavaleiro. O nome Dan está ligado ao verbo julgar, ou ao nome julgar, a razão pela qual a tarefa do julgamento é atraída desse povo. Então, é a tribo dos juízes. Mas, acima de tudo, é comparado com uma cobra, que indica, para indicar a força contra os inimigos. A pequena tribo de Dan, ela consegue derrubar grandes inimigos. Então, é uma pequena tribo, mas muito guerreira, onde a justiça, de fato, ela consegue, tem muito mais poder que a espada. O versículo 18, ele é engraçado porque é como se eu estivesse contando a história. Eu paro a história, passo os capítulos do próximo evento, e o versículo 18 tem apenas a expressão: espero em vosso socorro, Senhor. Imediatamente depois dessa lista começam 3 provérbios curtos. Gad será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também assaltará. Simplesmente é uma brincadeira com o nome de Gad. Em latim ou português se perdem esses jogos de palavras, mas significa simplesmente que Gad é uma tribo guerreira, uma tribo de salteadores. Gênesis 49:20. Aser tem um pão saboroso que constitui as delícias dos reis. Então o nome Aser contém o conceito de felicidade, uma bem-aventurança. Essa tribo ficou com uma região onde se produziam os ricos produtos agrícolas. É representada com uma característica de um pão gordo, que era o suprimento para os reis. E aí nós vamos no versículo 21, a tribo de Neftali. Neftali é como uma gazela solta, que tem lindos filhotes. Então a tribo de Neftali é caracterizada como o símbolo de um servo, provavelmente aludindo a essa imagem, agradável paisagem de uma tribo que se estabeleceu às margens do Tiberíades. Depois desses breves ditos tribais, no versículo 22 encontramos, de fato, aquela que é a bênção mais importante do texto, que é reservada a José.
E esse texto, eu quero que os senhores leiam ele com bastante calma depois, é sem dúvida um texto de alto valor poético, é de um estilo arcaico, e eu tentei traduzir o mais próximo possível do que foi dito de fato no texto hebraico. A bênção antiga é uma poesia ugarítica, né? E o texto hebraico é muito difícil, provavelmente é um texto tão arcaico e até mesmo estranho. E o que eu vou dizer aqui é engraçado até. Ele é tão estranho que em alguns momentos ele teve que ser ajustado, porque a teologia que veio depois, muito do que está escrito ali soavam como heresias teológicas. É o que fez com que muitos dos escribas eles retocassem extensivamente esse texto. Esse texto sofreu muitos retoques, porque em dado momento o conceito que foi usado ele fazia conotação à idolatria, a outras vertentes teológicas que não combinavam. Então a bênção sobre José ela é relativa às tribos da região central. Efraim e Manassés também recebem essa bênção, que tinha o controle da região mais fortemente cananeia. Também diz respeito a uma fusão com a mentalidade religiosa dos cananeus, na qual o tema da fertilidade é dominante. E quando nós lemos, nós identificamos nesse texto duas bênçãos diferentes. A primeira é uma bênção que é dada a José, e que é representado como animal, o touro, que é um símbolo clássico daqueles povos para a fertilidade, bem como a força. O texto atual traduziu esse texto como rebento fértil, mas provavelmente, e isso nós temos embasamento em muitos estudiosos, isso é fruto de um retoque, com os quais os escribas queriam esconder o texto antigo, que falava de fato desse touro, deste animal que representa a fertilidade. Esse rebento fértil, ou seja, esta cepa que dá muitos ramos, que dá muito fruto, então ela foi modificada, ela foi ajustada para não causar constrangimento à teologia posterior. Então, a tradução atual nós lemos assim: José é o broto da árvore fértil, o broto de uma árvore fértil junto ao nascente. Seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele, atacam os flecheiros, mas seu arco permanece firme. Seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, que é a pedra de Israel. Agora, eu vou ler o que de fato se aproxima do texto traduzido, né? Como é que soava no ouvido na redação primitiva. Gênesis 49, 22, 24, na versão um pouco mais próxima daquilo que é original. Filho de uma novilha José, filho de uma novilha ao lado de uma nascente. As fêmeas tremem ao lado do touro. Provocaram e bateram nele. Os arqueiros se opuseram a ele, mas haverá de permanecer firme para sempre o seu arco, e a força de sua mão está viva, em virtude do touro de Jacó, pelo nome do pastor e a pedra, a coluna de Israel. Então, nesta linguagem cananeia, nós vemos que existe alguns pontos que depois de uma tradição, lembre-se do bezerro de ouro, toda a saída do Êxodo, que sujou um pouco esses textos que já estavam escritos. Então, a linguagem cananeia, ela é compreensível, ela é forte, ela é muito ligada a essa fertilidade, esses não digo antropomorfismo, mas essas comparações com uma origem totêmica, ou seja, de um animal que é a origem dessa tribo. Então, os editores, eles tentaram modificar essas imagens animalescas que, de certa maneira, eram odiadas na teologia de Jerusalém, por serem vinculadas
Um pouco isso é a própria tribo de Israel, de Judá, que não permitiu que essa teologia fosse, né? Porque, se olharmos assim, eles não tiveram problema nenhum com a imagem do leão de Judá. O problema é que o leão de Judá não estava corrompido por aquelas imagens que nós temos no Sinai, que nós temos no deserto durante o Êxodo, né, o bezerro de ouro e tudo mais. Então, esse o ajuste que os escribas tiveram que fazer. Em vez disso, o touro da tribo de José, ele era adorado como a própria imagem de Javé, e isso era censurado. Portanto, José é comparado a um broto de uma árvore frutífera, e não mais a um touro, não mais a um bezerro. E o segundo texto contém uma aclamação real, quase uma proclamação de José como rei, como o príncipe dos seus irmãos. Lembra da profecia de José, lá no início do seu ciclo, que ele disse que os seus irmãos iriam se inclinar diante dele? Também aqui existem alguns arcaicismos. Por exemplo, a referência dos seios e do útero parece uma referência àquelas divindades cananeias do tempo de Jacó, do tempo de Labão, né? A imagem da deusa mãe original. Na tradução de Gênesis 25, 26, a tradução atual, ela é assim: graças a Deus, o Deus de teu pai, que te ajuda, graças ao poderoso que abençoa com bênçãos do céu altíssimo, com bênçãos do profundo abismo, com bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as inspirações das colinas eternas, que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Neste caso, os editores retocaram, porque o texto original ele é um pouco mais enfático. Do Deus de vosso Pai, que Ele vos ajude, e de El Shaddai, que Ele vos abençoe, as bênçãos do céu de cima, as bênçãos do abismo que se agacha abaixo, as bênçãos de Shadaim, isto é, dos seios, e de Harã, ou seja, o útero, as bênçãos de seu pai, que são mais fortes que as bênçãos das montanhas eternas e a morada das colinas perenes, que eles estejam na cabeça de José e na cabeça do príncipe de seus irmãos. Esse caráter que chamaríamos de herético em relação ao javismo oficial pós-exílico foi suficiente para que a gente entenda por que algumas palavras elas foram ajustadas, elas foram dentro dessa poesia, foi feito ajustes poéticos para que a teologia não fosse agressiva. Então, o último dito tribal diz respeito ao filho mais novo de Jacó, Benjamim. Gênesis 49, 27. Benjamim, lobo voraz. De manhã devora as presas e à tarde reparte os despojos. Em nossa língua, Benjamim significa criança, pequenino, mascote, e é uma imagem que desperta ternura. Enquanto na língua de Israel, a imagem típica de Benjamim é simbolizada por um lobo, um animal que caça durante a noite. Benjamim, ela é, portanto, uma tribo de guerreiros ferozes que de manhã devora e à noite divide. A noite é a atividade do saqueador violento. Assim termina, podemos dizer, essa parte dos ditos antigos, os provérbios do pai para com os filhos. São ditos das tribos, quase que aqui uma recapitulação de como foi a história de cada uma das tribos. Quem sobrepujou a outra, qual foi o ofício. Então nós vemos aqueles que foram se dedicar ao mar, aqueles que se tornaram pastores, aqueles que tornaram servos, aqueles que se tornaram reis, e aqueles que se tornaram e aqueles que se perderam. E a partir do Gênesis 49, 28, nós temos de forma um fechamento, que é assim uma maneira de fechar essa história. Gênesis 49, 28. São esses
todos os que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai para abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. E aí, neste ponto, rapidamente nós temos um epílogo, né, de toda a história. Então, podemos dizer assim, que existem pinturas paralelas. Nós vamos ter o final da história de Jacó e a final da história de José. E se nós lermos o final das duas histórias, elas vão quase que se encaixar. Vai ser quase que quando a gente passa tinta numa folha e encosta a outra, ela é reflexo da outra folha. Então Jacó, ciente de que chegou o fim de sua vida, ele tomou providências a respeito de seu enterro. E aqui nós temos algo muito interessante. Gênesis 29, 32, nós vamos ver que ele pede para ser levado para a terra de Canaã. Em seguida, fez-lhes esta recomendação: eis que vou ser reunido a meus pais. Enterrai-me junto a meus pais na caverna na terra de Efron, o Iteu, na caverna na terra de Macpela, de fonte de Mambré, na terra de Canaã. Essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra para ter propriedade da sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi ali que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. Foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Het, ou dos heteus. Jacó, ele quer voltar para a terra. Ele quer voltar para a terra que Deus prometeu para ele. Pelo menos, mesmo que morto, mas ele quer descansar na terra prometida. E aqui nós temos algo teológico muito, muito importante. Aquele pedaço de terra, de Israel, quando nós vemos os árabes e os israelitas disputando aquela terra, gente, não se enganem. O peso do que está sendo dito aqui no livro do Gênesis para esses povos é muito forte. Lá nós temos o Templo de Jerusalém. Lá nós temos as principais sinagogas de dois pensamentos religiosos que têm a mesma origem. Então, Jacó querer voltar para a sua terra é tomar posse da herança que Deus lhe prometeu, que ele faz jus àquela herança. Jacó quer voltar para a terra prometida. E é uma referência no capítulo 23, onde foi concluído o ciclo de Abraão, onde foi concluído o ciclo de Jacó, e a história de José, ela se conclui com essa propriedade de Abraão para uso sepulcral. Ou seja, o princípio de tudo e a origem de tudo deve ser sempre um só. De Deus saímos, para Deus voltamos. Da terra prometida fomos caminhantes e agora somos peregrinos de volta. E Jacó quer habitar nessa terra, somente após a morte. Gênesis 49, 33. E tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido os seus. E aí que vem a história, né? Jacó é honrado como um faraó. A morte de Jacó é seguida com um grande luto. O narrador, em abundância, dá detalhes, descreve a celebração fúnebres em honra de Jacó, do versículo 1 ao 13. E Jacó recebe as honras que o próprio faraó receberia. Então, o capítulo 50, do versículo 1 ao 13, é de fato as honras que foram dadas a Jacó. E aqui há algo muito bonito. Entre os homens ele é louvado, entre os homens aquele que é um pastor, ele recebe as honras de um rei. Ele recebe a honra dos senhores, mas o Senhor da morte. Então, aqui é muito bonito que Jacó foi embalsamado, né? Os médicos embalsamaram Jacó. 40 dias para o embalsamamento, né? E os egípcios choraram durante
70 dias. Então, passado esse tempo, ele levou o pai, né? Levou o pai para a terra de Canaã. Então houve um grande cortejo, e a beleza disso é que esse cortejo, no fundo, ele vai trazer o povo para a terra prometida. O texto diz que houve embalsamamento, lamento por 70 dias, igual à duração do luto do faraó. José pede permissão ao rei do Egito para enterrar na terra de Canaã, e o mesmo faraó submete à vontade de Jacó, ou seja, ele obedeceu Jacó. Honras fúnebres são prestadas a um rei. E aqui tem um adendo explicativo. Esse cortejo fúnebre da terra dos mortos para a terra de Canaã, teologicamente, é a imagem da antecipação da procissão que será feita durante o livro do Êxodo. Ou seja, é o caminho da salvação, voltar para casa. Então, o narrador ele aproveitou a oportunidade para explicar o significado do nome de um lugar além do Jordão, Abel Misraim, ou seja, o luto do Egito. O narrador explica como um estágio dessa procissão, onde ficou claro que o Egito estava em luto pela morte de Jacó. E aí nós podemos ver que esse cortejo fúnebre chega à Gruta de Macpela, o lugar enfatizado, o símbolo da terra prometida, ou seja, o descanso eterno. Mesmo que esse descanso seja possuído apenas após a morte. Gênesis 50, 14. Depois do enterro, José voltou para o Egito e seus irmãos e todos os que tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Quando Jacó morreu, aqui nós fechamos a história de Jacó definitivamente. Mas aqui existe algo muito interessante, que é a conclusão da reflexão sobre a fraternidade. É algo que o texto hebraico quer deixar bem claro para as pessoas, para os israelitas. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos que tinham acompanhado no funeral. Quando Jacó morreu, os irmãos de José, eles não se sentiram seguros, porque eles ainda tinham na consciência aquilo que eles fizeram. E eles não se sentiam completamente perdoados. Eles estavam seguros enquanto o pai estava vivo, e eles temiam a vingança. Gênesis 50, 15. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Eles dizem isso claramente a José. E olha o que aconteceu. Gênesis 50, 16, 18. Mandaram, pois, dizer-lhe: antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. E é a 7ª vez, e o 7 é o símbolo da perfeição, né, para eles, da completude, do fechamento, 7 dias. A 7ª vez que José chora. Dessa vez ele chora de amargura. Por quê? Entendam José. Os irmãos, eles não entenderam, e ele tem que explicar pela enésima vez que ele os perdoou. Aquela história passou. O narrador, então, ele colocou nos lábios de José a explicação, a interpretação autêntica de toda a história da salvação que aconteceu até agora. Ou seja, aqueles que caminharam com ele não tinham entendido o que ele tinha entendido lá atrás. Ele havia perdoado, ele havia entendido o propósito de tudo o que aconteceu. Gênesis 50, 19. José disse-lhes: não tem mais. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Ou seja, José não se coloca no lugar de Deus. José sabe que não cabe a ele julgar, não cabe a ele punir. José descobriu que em tudo que aconteceu estava a mão de Deus. Deus interveio na história de maneira sábia através de tudo. Do mal ele soube tirar um bem. Quem semeia entre lágrimas, sorrindo, louvando, colherá. Então,
essa espiral de retribuição, fazer o mal pelo mal, é quebrada. Aqui Deus quebra. É maravilhoso saber que do mal Deus pode tirar um bem, mesmo dos homens. E a resposta de José, ela é muito bonita. Então, quando a gente tiver dúvidas do que fazer diante de uma situação terrível, lembremos do versículo 20 do capítulo 50. Vossa intenção era fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida de um grande povo. Ele entendeu que tudo aquilo pelo que ele passou tinha uma finalidade somente: salvar o povo da aliança, o povo da bênção, e dar a chance desse povo a um recomeço, de não morrerem de fome, de abandono. Então, tudo aquilo que ele passou na cadeia, injúrias, injustiça, escravidão, tudo aquilo foi o sofrimento de um homem para a salvação de um povo. E isso é de grande utilidade para a história da salvação, porque é propriamente aí que se encontra a relação de José com Jesus. Então, Deus tem a capacidade criativa de tirar do mal um bem. A história de José é enriquecida pela experiência de toda a história de Israel. Então nós compreendemos que Deus é Salvador dentro da história e é capaz de resolver as situações que deveriam arruinar o homem, mas o fortalecem. Mais uma vez, José é olhado como justo. Percebemos que temos diante deles, o texto vai dizer isso, que José é a prefiguração de Cristo, aquele que sofre para a salvação do povo. E isso é feito por decisão do próprio José. Jesus é crucificado, ressuscitado e vira a história de cabeça para baixo. O sentido dos acontecimentos humanos, o mal da cruz, se torna o bem supremo que nos dá a ressurreição. Gênesis 50, 21. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto no coração e os refortaleceram. E aí, a morte e o sepultamento de José. Lembra que eu falei que Jacó e José como uma folha onde passa-se tinta e depois temos a mesma imagem nas duas? Gênesis 50, 22, 23. José habitou o Egito e também a família de seu pai viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração, igualmente filhos de Maquir, filho de Manassés, viveram à luz dos joelhos de José. A última cena do livro nos vai apresentar a morte, o sepultamento de José com a idade de 110 anos. Acima de tudo, é enfatizado: o último discurso de José se torna a profecia do Êxodo. Gênesis 50, 24. José disse a seus irmãos: vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. É a profecia do Êxodo. Deus os fará subir da terra da morte para a terra da vida. Gênesis 50, 25. E José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, disse ele, levareis-me daqui os ossos. É a promessa do retorno para a terra prometida. Gênesis 50, 26. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Solenemente, no final da vida, apareceram Abraão, Isaque e Jacó, o nome dos patriarcas, o anúncio futuro, ou seja, a terra de Israel, a terra do povo hebreu, não é o Egito. E Deus virá visitá-los. Então, podemos dizer que o final ele vai antecipar um novo começo. E aqui, caros alunos, o livro do Gênesis termina como antecipação do livro do Êxodo. Na história dos patriarcas, saímos da origem desse acontecimento fundamental da história da salvação. Quem é Deus? Quem é o homem? Por que o mal? Qual o propósito da humanidade? Como proceder em Deus? E o narrador, as várias escolas que narram o livro do Gênesis, javista, eloísta, sacerdotal,
sapiencial, elas mostram e apresentam Deus dos pais. O mesmo Deus dos pais será o Deus do Êxodo. Um Êxodo que Deus cria, Deus mantém, Deus abençoa. Agora Deus salva. Essa é o drama que será desenrolado dentro do livro do Êxodo, que é sair da terra da morte e partir para a terra da vida. Então, ele leva dentro de si um convite para que o coração nosso, o coração de homens e de mulheres, busquem a Deus. E porque fomos buscar na raiz da fé, a raiz da fé dos pais da fé. O Deus do Êxodo é o Deus da vida, é o Deus da salvação. O Deus que salva o homem, levando para fora e conhecendo-lhe e concedendo-lhe generosamente uma promessa eterna de amizade, que muito mais que um pedaço de terra é o encontro verdadeiramente entre Criador e criatura. Aquele que lhe deu imagem e semelhança, o quer junto a si. Bom, gente boa, esse é o último item do livro do Gênesis. No próximo estudo, iniciaremos o nosso estudo do livro do Êxodo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.